Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aí, né, com mais um desafio. Um bolo de 8,5 kg para um casamento, com um recheio de abacaxi com 4 leites. É isso aí, gente. Eu já tinha deixado ele, né, a noite toda na geladeira e trabalhei o dia todo também. Isso já era por volta das 7 horas da noite, tá? E daí fui virar ele, eu pedi ajuda pra minha mãe. Infelizmente o celular parou de gravar bem na hora, mas tá ele aí, ó, já prontinho, né? E super estruturado. Olha que maravilha. Coloquei ele aí na bailarina e já tinha batido o chantilly, gente. Bati cerca de 1 litro de chantilly, tá? E ele não estava ainda hidratado. Por que não hidratado, Jaque? Porque, na verdade, ele precisa estar um pouco mais firme para que quando eu passar o trabalho de bico, ele possa grudar, né? Ter aderência ao trabalho. Então, eu fui espalhando aí aos poucos, né? Começo sempre pela parte de cima, tá? Vou alisando ele no bolo. Vocês podem ver que ele tá bem firme, né? Ele tava meio tortinho, gente, mas é por conta da forma mesmo. Daí eu achei melhor nem mexer, sabe? Porque no final das contas ele era só para corte. Mas fui alisando, né, o chantilly. Eu tinha feito ele um dia antes, então ele tava bem estruturadinho, porque ele ficou bastante tempo na geladeira. E também eu dei um ponto a mais no brigadeiro, né, de leite ninho, para que ele tivesse estrutura por ser um bolo bem grande. Eu fiz 3 massas, né, de baunilha, que é uma massa amanteigada. Quando é bolo para festa, assim, eu não costumo trabalhar com outro tipo de massa, somente amanteigada. E esse bolo aí foram 2 formas grandes de massa. Foram 5 receitas de brigadeiro de leite ninho e 3 abacaxis grandes, sendo que 2 camadas foram com abacaxi e uma foi sem abacaxi, foi só o brigadeiro, tá? Pra que ele não ficasse enjoativo. E é isso aí, gente. E fui alisando, né? E quando eu terminei, fui lá e hidratei o meu chantilly, tá? Porém, como ele é um bolo que fica mais exposto, né, gente? Então, a gente tem que deixar um ponto, assim, não muito cremoso esse chantilly, pra ele não ter perigo de derreter. E quero compartilhar com vocês, assim, uma tristeza da minha vida, que é colocar esse chantilly dentro do saco, gente. O saco era o G, esse saco de confeitar, e mesmo assim, meleca tudo a mão da gente. Mas tudo bem. E comecei, né, usando o bico 1M e fui fazendo ali a borda do bolo, tá? Tô fazendo devagarinho para que vocês possam ver. Até porque, gente, tem uma história bem engraçada por trás dessa confeiteira aqui. Porque eu nunca gostei muito de cozinha, sabe? E o meu marido sempre foi um cozinheiro de mão cheia, fazendo coisas, né, para vender, coxinha principalmente. Porém, o carro-chefe é a cocada, né? E um certo dia uma amiga falou, Jaque, por que você não faz bolo? Vocês já vendem, né? Então, aproveita, menina, você já tem uma clientela. E eu falei, capaz, não sei fazer bolo não, eu compro aquele de saquinho mesmo, né? Gente, nessa hora eu fui lavar a mão porque tava uma meleca, tá? E daí eu falei, tudo bem, se você me ensinar, eu faço. E combinei com ela dela vir aqui em casa um dia. E ela, com muito carinho, me passou os ingredientes que eu deveria comprar. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela fez 4 bolos pra mim. Um de nega maluca, um de limão, um de fubá com goiabada e o último que foi de cenoura com cobertura de chocolate, ganache de chocolate. E então, gente, comecei a fazer bolos, né? Uns dias vendiam mais, outros menos. Normalmente mais no sábado que eu fazia, né? E daí, então,
me pediram bolo de pote. Na verdade, eu nem sei como que eu comecei a fazer bolo de pote, gente. Só sei que eu fiz e daí comecei a levar nas escolas que eu trabalho. E o pessoal começou a elogiar e daí uma vizinha minha comprava o bolo de pote e o menino dela era apaixonado pelo bolo de chocolate com leite ninho, né? E, faltando 2 dias pro aniversário dele, ele pediu pra ela que ele queria o meu bolo de aniversário. Só que, gente, eu nunca tinha feito um bolo de aniversário. Eu tinha aprendido a fazer bolo caseiro, né? Ai, ai, resumindo essa história aí, meu bolo ficou horrível, né? Não de sabor, né, gente? Porque o sabor ficou bom, uma delícia. Mas, coitada, ela disse que sofreu pra cortar, hein? O bolo. Só pra vocês terem uma ideia, era pra 50 pessoas. Imagina, gente, eu fazendo bolo pra 50 pessoas, nunca não sabia nem fazer bolo caseiro. Que loucura, né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de desafios. Quando eu vejo, já tô fazendo. E agradeço muito a Deus pela vida dela, porque ela foi um anjo na minha vida. Pensa bem, gente, eu fiquei com vergonha, muita vergonha, fiquei muito chateada, porque eu realmente não tinha noção de estrutura, de camadas, enfim. E daí eu falei, não vou te cobrar, né, o total, vou te cobrar só a metade. Ela, não, eu vou te pagar, não, vou te pagar. Gente, por fim, eu lembro que ela me pagou, na época, R$ 20 a mais do que era o valor do bolo. Gente, eu já tô fazendo as rosetas, estão vendo aí, né? Que bom. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei pro meu esposo, falei, o que eu faço agora, amor? Eu preciso, né? Será que eu faço um curso? E comecei, então, a pesquisar, né, pela internet, cursos, porque eu sou muito visual. Então, eu precisava de alguém que me explicasse detalhes, porque eu não sabia nada de confeitaria, nada de fazer bolo, nada de nada, gente. Não sabia nem o que era uma manga de confeitar, né? Ou saco de confeitar também é a mesma coisa. E então, eu peguei aquele dinheirinho dela, né? Encontrei uma pessoa na internet muito boa, por sinal, se vocês quiserem, eu posso deixar o canal dela aqui para vocês. E comprei o curso dos bolos. E daí, então, eu comecei a fazer, né, as massas e comecei a fazer bolo de camada e, enfim. Até então, foi um sucesso, só que eu não confeitava, né? Os primeiros bolos mesmo eu fazia com acetato, né? Uma professora amiga minha da escola falou, Jaque, faz, você vai ver, vai dar certo. Aí teve um dia que ela falou, olha, você faz um bolo pra mim que eu vou fazer o recheio. Meu filho quer que eu faça o recheio. Eu falei, beleza, né? E daí eu fiz o bolo. Ela falou, Jaque, que bolo estruturado. Faz no acetato, vai dar certo, você vai gostar. E comecei, gente, a fazer no acetato. E comecei a treinar com os bolos da minha família, né? Fazendo chantilly. Porque não é fácil, né, gente? Na verdade, é uma arte, né? E é claro, né, que conforme nós vamos fazendo, a gente vai melhorando, né? Vai aprimorando, vai usando outros bicos, vai experimentando, vai trocando experiência com outras pessoas que gostam também do assunto. Então, eu louvo a Deus pelas minhas amigas, que são maravilhosas, que sempre me incentivam, porque eu tenho muitas pessoas que me incentivam, e muito mais agradeço a Deus pela oportunidade de fazer um bolo para um casamento. Pensa, gente, é uma data muito especial, né? Tem que confiar demais no trabalho da gente. Então, quis deixar esse relato aqui para você, porque às vezes você também tá começando, né? Como eu, e serve de inspiração aí para você. Bom, gente, eu fiz um trabalho super simples, pode ver que nem ficou tão reto, mas por ser o primeiro eu achei super legal. Eu fiz ele só subindo, né? E depois fiz as rosetas em cima. Coloquei essas bolinhas porque dá um charme, porque afinal de contas é um casamento, embora não apareça na mesa. E aí, nesse momento aí, eu estava preparando o borrifador para colocar uns glitters, sabe? No bolinho, né? E ficou um espetáculo, ficou bem bonito.
Tomara que a noiva goste, né? Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Um beijo e até a próxima.